A população está envelhecendo e esse fenômeno é uma realidade. Segundo projeções demográficas, a população idosa brasileira chegará ao ano de 2020 com mais de 26 milhões, representando quase 12% da população total. A convite da vereadora Marinês Boff Gerhardt, participaram da sessão deliberativa do Legislativo os professores Sueli Maria Long de Oliveira e o professor Aruanã Antônio dos Passos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco. Eles apresentaram detalhes do relatório final de pesquisa Pato Branco, Cidade Amiga do Idoso, diagnóstico para o envelhecimento de seus cidadãos. Bom, um dos principais índices relacionados ao nosso município é a longevidade. Então, a longevidade é um dos índices mais importantes do nosso município, é um dos índices que compõem o chamado IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, e Pato Branco tem um índice altíssimo, se equipara a países da Europa Ocidental e também do Japão. Né? Qual é o tempo de vida? Isso passa dos 75 anos até 80, 90 anos. Então é um índice muito alto, o qual a nossa pesquisa, que foi uma pesquisa de diagnóstico e de escuta da população idosa, ela identificou alguns elementos, alguns pontos, pontos fortes, pontos fracos, em que o município agora precisa consolidar as políticas públicas que já existem, mas também criar novas políticas públicas para manter esse índice, que ele indica principalmente a qualidade de vida da população idosa. Para manter essa qualidade de vida, qual é a reivindicação que essa camada de idosos está reivindicando? Esse é um dado muito interessante, porque se a gente fez estudos comparativos, outros municípios e outros países, eles têm questões que envolvem muito infraestrutura, questão de transporte, acessibilidade, etc. O nosso município ele tem até alguns elementos que já são qualitativamente muito, muito bons relacionados a esses elementos, esses instrumentos e esses índices. Então, o que nós verificamos no caso de Pato Branco é uma questão qualitativa de qualidade de vida para esses idosos. Então, eles desejam mais projetos voltados para os idosos, eles desejam uma integração maior com os jovens também, isso foi um dado interessante, né? Além das questões do cotidiano que são muito importantes. Então, pontos de ônibus, a acessibilidade, a questão de a saúde para eles é muito importante, né? É o primeiro índice que eles indicam, então acesso a medicamentos, ao médico da família que atendia nas residências. Então esses são os principais pontos que a gente conseguiu levantar, positivos, pontos fortes do nosso município e aqueles pontos que precisam de uma atenção maior. Hoje verifica-se que o Brasil que as políticas públicas devem estar voltadas para a primeira e a terceira idade. Sim, exatamente. Porque o Brasil agora ele tá vivendo uma transição demográfica, digamos assim. Né? A gente está passando de um país com uma população jovem e adulta para uma população mais idosa. Esse é um movimento mundial. Né? E é curioso porque no nosso grupo de pesquisa, né, que a gente tem na UTFPR, nós identificamos que isso tem muito a ver com o aumento da qualidade de vida. Isso é um movimento internacional. E o nosso município ele tem índices muito bons nesse sentido. Então, os nossos idosos, eles, além de viverem mais, eles também estão conseguindo viver com qualidade, o que é importante. Não basta só viver mais. Você tem que viver e poder desfrutar, né, da sua maturidade de forma mais tranquila também. Esses idosos, se checaram, eles trabalham? Que tipo de atividade profissional eles desenvolvem ou desenvolveram? Então, a maioria deles são aposentados, né? Então, a gente tem um percentual relativamente alto de alguns idosos que eles precisam complementar a sua renda. Então, ou voltaram ao mercado de trabalho mesmo aposentados, ou eles precisam realizar algumas atividades de esporádicas, né? Algum tipo de trabalho para complementar a sua renda. Mas, via de regra, são idosos aposentados. Então, a aposentadoria é a principal fonte de renda desses idosos. Né? Ainda é a principal fonte de renda e a fonte de renda mais substancial na composição do seu capital, da sua possibilidade de sobrevivência. Né? A pesquisa checou a qualidade do domicílio, da residência de cada um?
Então, a nossa pesquisa ela seguiu uma metodologia onde nós não visitamos as residências, mas o item residência ele aparece nos nossos questionários, nos nossos formulários. Então, uma parte desses idosos, a maior parte, inclusive, ainda vive na sua própria residência ou em residência alugada ou de filhos, de parentes. Né? Um outro percentual, claro, eles estão em instituições que cuidam desses idosos. Né? O nosso Lar dos Idosos aqui também é uma instituição muito importante nesse sentido, principalmente para aqueles que são carentes. Né? Mas, via de regra, eles ou têm a própria residência ou eles moram com familiares, com parentes, etc.